Boa noite, é com grande alegria que a gente retorna às atividades, ainda distanciados, né, mas não distantes uns dos outros. Hoje a gente planejou, né, esse encontro a partir do olhar dos alunos, o Guilherme e o Giovanni vão debater conosco pela primeira vez. A nossa proposta do Cinemação é que o aluno seja protagonista, né? E então, imediatamente, a gente vai assistir ao filme e a palavra passa direto para os meninos. Meu nome é Bruno Sabino, tenho 28 anos, sou da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Cacuia. Vou fazer um ano em janeiro nessa situação, por causa de 2 motivos. Droga acaba com a nossa vida, entendeu? Eu quero sair dela, mas tá difícil, tá difícil. É bom que eu tô aprendendo muita coisa na rua, tô aprendendo, entendeu? Tô aprendendo muita coisa. E o outro motivo foi porque eu perdi minha mãe, em 2016 perdi minha mãe. Já usava droga, já se afundei mais ainda, trabalhava de carteira assinada, trabalhava de limpeza personal. E aí eu desandei tudo. Aí gastei 7 mil só em droga, mulher, coisa, gastei. Aí paguei algumas coisas, fiquei devendo mais gente lá também. E droga só foi afundando. Tá afundando ainda, mas eu quero sair, vou sair dessa vida. Em nome de Jesus eu vou sair. E também amigos a gente tem pouco, entendeu? Pouco. Mas por causa de amigos, eu peguei dinheiro com a agiota, onde eu morava. E de lá eu tive que sair de lá por causa disso também. Tive que sair, senão eu morri. Mas em nome dele eu vou sair dessa vida. Meu nome é Meire Rosa da Silva, eu tenho 55 anos. E esse ano eu venho atravessando problemas graves, né? Eu não tenho direito a acompanhante do meu tratamento, porque aqui o CRAS local não tem uma pessoa que possa me acompanhar devido à minha idade, e eu não tenho contato familiar, eu precisaria do trabalho de um assistente social me acompanhar aos atendimentos médicos. Né? Aqui, no caso, da cidade central do Brasil, não tem tudo que um morador de rua necessita. No meu caso, falta remédio adequado para a minha saúde e para o meu tratamento na farmácia do SUS. E tem muitas outras pessoas enfermas na rua que passam pelo mesmo problema aqui no meu país. Eu quero os meus direitos, eu quero saber onde estão esses direitos. Quando que eu vou ouvir uma pessoa que vai me explicar mais sobre os meus direitos? Quando essas leis vão passar a valer, na realidade, não só para mim, mas para todas as outras mães, senhores e senhoras e crianças que se encontram vivendo nas ruas. E eu sempre perco meus documentos, porque eu não tenho onde guardar meus documentos. Não existe um lugar seguro o qual eu posso guardar meus documentos. Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 21 anos. Minha mãe, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu cresci na rua. A minha mãe, ela era dependente de droga e o meu pai era um traficante. Então, eu sempre convivi com isso. A minha mãe, ela se separou do meu pai, eu tinha 11 anos, por uma questão que ele me abusava. E assim, desde os 8 anos, ele sempre teve relação comigo. Minha mãe, ela nunca acreditou em mim, quando eu contei pra ela. Ela precisou que pegassem no flagra, ela precisou que bandidos chegassem e vissem, pra ela poder confiar em mim. Isso destruiu a vida do meu pai e destruiu a vida da minha mãe, porque minha mãe era muito apaixonada por ele. Minha mãe era o tipo de pessoa que ela apanhava, mas mesmo assim ela chorava. Falava, eu mesmo já pensei, cansei de perguntar a ela, e ela chorava pra mim e falava, filha, eu amo ele. E isso me doía muito, porque em vez de acreditar em mim, ela acreditava num homem que não amava nem ela nem a si mesmo. Porque um cara que estrupa uma própria filha, não, pra mim não é homem. Aí eu saí de casa, com 11 anos. Aí eu descobri que eu... Não era a primeira vez que eu tinha saído de casa. Eu já tinha saído, mas nunca que eu não tivesse voltado. Ficava uma semana na rua, depois voltava pra casa. Passava 2 dias na rua e voltava pra casa. Só que eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. Aí a minha mãe nunca ia aceitar que eu tinha uma filha do meu próprio pai. E na verdade ela não acreditava que o filho pudesse ser dele. E eu sozinha. Eu achava que homem nenhum ia olhar pra mim. Que naquela época
Eu não sou muito velha não, mas na minha cabeça eu era uma vulgar. Eu era o que o mundo tinha de pior. Aí foi aí. Culpada. É. Eu achava que. Na verdade, a minha mãe, ela virava pra mim muitas das vezes e falava que, por eu ter corpo, eu sempre tive corpo, sempre fui muito bonita. E sempre chamei muita atenção. Minha mãe falava que eu gostava de chamar atenção, que eu me colocava naquele lugar. Que, assim, eu chamava a atenção dos homens pra mim. E não acontecia. Mas bem, eu não quero. Se o homem vai olhar pra mim, eu não tenho culpa disso. Aí, na época, eu não entendi. Eu não conseguia amar minha filha até há pouco tempo, até ela ter 5 anos. E eu engravidar de novo, que eu precisei disso. Aí eu engravidei de novo por um cara que era ótimo, né? Que ele me trocou por um homem. Então hoje em dia eu quero fazer mais por mim, eu quero construir o que eu nunca tive. Qual é o momento mais difícil do seu dia? O momento mais difícil da minha vida, Do seu dia a dia? no meu dia a dia, é a droga. A droga é a pior coisa que tem, que tá na minha vida, a pior coisa que tem é a droga. Que eu vou falar, eu perdi muita coisa, muito. Esse dia não era pra mim estar aqui, mas por causa dela, perdi. É a pior coisa, pior. A rua pra mim é tudo que eu tenho mais escuro. A rua, na verdade, se torna o que é a gente, né? Porque na rua eu aprendi que o lugar quem faz é você. Você na rua fazer amizade com mulheres ou homens? Homem. Mas sincero, a mulher é um bicho muito falso. Porque assim, na rua, tanto na rua, tudo tem regra, entendeu? E para você conviver com uma mulher na rua, você tem que ter 3 princípios. Você não olha pro homem dela, você não faz perguntas que não convém você saber, e você só faz o, tipo assim, foca mais em você. É muito cada um por si na rua. A rua, para mim, é o inferno. Minha maior dificuldade? Manter minha higiene, minha dignidade, minha moral. Na rua não tem esse negócio de negro, homem, mulher, homossexual, não. Na rua todo é igual, todo mundo é igual. Qual o seu maior sonho ou desejo? Ser cantora. Não, na verdade, ser cantora também, mas reconstruir sonhos. Porque assim, hoje em dia, o que a gente tem mais de precioso é o sonho. Eu tenho um sonho de ser cantora, eu tenho um sonho de abrir uma ONG, tirar todo mundo da rua, mas também, lógico, é aqueles que querem. Mas assim, é mostrar que se eu consigo, as outras pessoas vão conseguir da mesma maneira, sabe? Esse é o meu sonho, reconstruir sonhos e mostrar que as pessoas podem sonhar de novo, sabe? Mostrar que o mundo é o que você quer. Eu aprendi depois dessa trajetória toda que eu posso, eu quero, eu consigo. Entendeu? É isso, esse é o meu sonho. E ter minha família. Certinho, casada numa igreja, no papel. E ter tudo que eu não tive. Esse é o meu sonho. Apenas um chinelo pra calçar, o importante é abraçar alguém que não quer me velar. Lágrimas caem e a saudade em meu peito dói demais. Aflita, mas por fora tem que demonstrar que a muralha aqui é onde derrubar. Ah, tantos planejamentos de quando eu sair desse tormento aqui dentro. Vou abraçar minha família longe do relento. Me abrigar com quem não olha, eu como detento. São só momentos, o que eu passei você nunca passou. Sua família sempre estruturou. No chão batido você não dormiu. O frio na pele você não sentiu. Não sou herdeira, pois não tive pai. Só era eu e minha mãe ali. Eu já cansei de ver ela chorar.
não ter comida pra me alimentar. A lei só foi criada pra burlar, com direito de colher e plantar. Televisão é pra alienar, algema o preso e faz você julgar. Cai lágrimas, mas eu vou mudar. Deixa eu me erguer, deixa eu me erguer, eu sei que eu vou vencer. Boa noite, pessoal. Então, agora que a gente olhou o filme, a gente vai falar um pouquinho do que a gente assistiu e um questionamento ali a gente percebe que ela fala em criar uma ONG, né? Ela fala, eu quero criar uma ONG para tirar o pessoal da rua, mas aí tem um trecho ali que ela também fala assim, quem quer, eu vou fazer para quem quer sair da rua. Então, a partir disso, a gente pode começar a refletir. Será que a oportunidade é aquela ali? Eles podiam. Quem está ali, ele está porque quer ou ele pode fazer algo para mudar? Né? É isso que a gente começa pensando já assistindo ao vídeo. Boa noite a todos. Quem se sentir à vontade, pode se sentir à vontade a perguntar, a questionar a qualquer momento. Muito bem-vindo. Primeira coisa que eu notei também foi esse questionamento dela querer tirar todo mundo da rua, mas colocar em ênfase a parte do tirar também quem quer, porque tem várias pesquisas que apontam que até um pouco menos de metade, 50% dos desabrigados não querem preencher as vagas, né? Há pessoas que mesmo com vagas se recusam a ir aos abrigos. E também pelo fato, tem várias questões que a gente tem que levar em conta, principalmente questões até de gênero. Tem abrigos específicos só para mulheres que estão em situação de rua ou mais expostas à violência em relação aos homens. Mas mesmo assim, com vagas, por mais que não tenham vagas para todos, ainda um pouco menos de 50% da população de rua que tem acesso a esse benefício ainda não procura. É uma questão ali, a gente percebe que quando ela fala, é uma questão de acomodação, né? Porque às vezes eles estão recebendo. A gente vê campanhas de doações de alimentos, roupas, e então eles se sentem naquela acomodação. Então, tipo, para eles pode ser que esteja bom, né? Pode ser que aquela situação ali, não digo que esteja bom, mas eles recebendo tudo ali, por exemplo, eles ficam naquele lugar ali, né, de acomodação. E o menino também fala do uso das drogas, né? Isso é outro questionamento que a gente pode levantar acerca do vídeo. Também tem o fato das pessoas, elas se recusam a ir aos abrigos, mas a gente não sabe também se é um fato que elas optam. Acho que ninguém também optaria por estar na rua, mas também o que levou ela a chegar àquilo, né? Talvez as drogas não sejam só consequência de depois de tu estar na rua ou acabar estando na rua por N outros fatores. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir os eu, as tava pensando uma percepções de coisa vocês, assim. assim. Não sei se vocês já foram ali em Santa Maria, que tem assim no centro. Acho que tem não sei o que é, acho que é um prédio antigo e daí tem uns grafites, sabe? Sabe onde é que é? Não sei se você sabe. Tem uns quantos Quem sabe? prédios com grafite. Não, só que tem muito morador de rua ali. Na Saldanha Marinho? E daí tem. Não sei. É no centro. Tem no centro tem a Rua Coronel, que tem uns prédios abandonados com alguns moradores de rua. Tá. Não importa. O que importa é o seguinte: lá tem muitos moradores de rua.
eu acredito o seguinte, ali diz que 50% dessas pessoas não procura o abrigo. Será que esses números, essa quantidade de pessoas que procura durante o inverno, porque tipo, o Brasil é um país muito grande, será que a quantidade de pessoas que não procura é devido a necessidades naquele tempo? Porque, cara, aquelas pessoas tá muito frio no inverno, muito frio mesmo. Sim, eu até não sei se em Santa Maria tem algum projeto que promova acolhimento, deve ter, né? Santa Deve Maria ter, cara, é uma cidade grande. uma cidade grande, deve ter. Seria Tem interessante a gente projeto, pesquisar. e naqueles dias que teve previsão de temperatura negativa, todo o estado se organizou para receber pessoas em situação de vulnerabilidade, né? O que acontece é que esses lugares têm regras, tem horário para entrar, tem horário para sair, às vezes não pode levar o cachorrinho, e geralmente quem mora na rua tem cachorrinho. Até a gente viu lá no Beira-Rio, no Gigantinho, lá que eles prepararam as casinhas de cachorro também, né? E a questão do consumo do álcool e da droga, que não pode acontecer nesses lugares, né? E o que às vezes impede que as pessoas se abriguem, né? Sim, essa questão do frio também tem a questão da nossa sociedade, ou um porquê de nem todos estarem no serviço de acolhimento. Isso aí no inverno, com certeza, o número deve diminuir bastante, né? Porque mais pessoas vão precisar, mas, tipo, questão, sei lá, voltar a negócio de dependências no abrigo, tu não pode fazer nenhum tipo de uso, né, no abrigo. E como a Regiane Tem falou, no várias abrigo regras, é um tem. lugar bem rígido. Tem as regras, tem horário para dormir, tem horário para se alimentar, coisa que na rua tu não tem, né? Na rua tu vive como tu quiser. E se tu vai para um abrigo, não. No abrigo tu vai ter que seguir uma rotina fixa. E muitas vezes as pessoas não ficam por esse motivo, né? E eu não sei também qual os principais serviços de assistência para a população de situação de rua. Tá, eu queria fazer uma outra pergunta para quem está aqui presente, né? Ela fala, a menina, a Larissa, ela fala em culpa pela violência que ela sofreu. Como vocês compreendem isso, né? A questão de que as mulheres, quando são de alguma forma violentadas, a sociedade julga, né, que a culpa é da mulher. Vocês concordam? Discordam? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Tu pode ver ali, ó. Porque, por exemplo, o perfil daquele homem ali daquela última mulher ali que tava cantando, sabe? O perfil deles é totalmente diferente. O primeiro, ele meio que fez escolhas erradas na vida dele e ele teve culpa de estar ali. Ele fez as escolhas erradas. Agora, aquela mulher, ele não. Ela se culpa muito por uma coisa que não foi culpa dela. Cara, a vida dela, pelo que ela relatou ali, o que ela teve foi coisa muito triste, assim. Primeiro, ela era estuprada pelo pai, que era um traficante, e a mãe dela era dependente química. Engravidou do próprio pai, teve o primeiro filho, aí depois ficou sem casa, depois achou um outro companheiro, engravidou dele, teve a criança, o cara abandonou ela pro homem, daí tudo bem, mano. Cara, é muito... Eu não sei se ela já tá ainda, Alice, ela tá em situação de rua, mas com certeza já teve, porque ali ela já tava dando ideias de criar ONGs pra quem quer, essas coisas. Aí eu não sei, eu não entendi muito bem essa parte, mas ali é uma grande diferença de um perfil pro outro. O filme é de 2019 e as pessoas que participaram deles são pessoas de situação de rua, né? Até eu acho que os meninos podem falar um pouquinho sobre quem produziu esse filme. Ele é um filme, um documentário, né? É isso, Giovanni? Isso. Ele é uma produção coletiva, foi realizada por alunos do ensino médio do Colégio Pedro II. E essa faz parte da prática que eles têm, da prática artística e audiovisual na escola. O projeto que eles integram Integrações Visuais e Poéticas. É um projeto de iniciação artística e cultural. Esse filme, essa versão é a versão mais curta. O documentário, ele tem, se eu não me engano, 57 minutos completos.
Aí essa é a versão mais curta dele. Ele é de 2019 e ele é um filme que é um relato dos três em situação de rua, que daí ele aborda as necessidades, o que falta, os direitos civis, humanos, né? E também a questão das memórias, porque a gente vê ali como é que ela se sentia culpada. Ela começou a ser estuprada apenas com 8 anos, só com 8 anos. Então, uma criança de 8 anos não tem culpa. Uma criança de 8 anos, ela não vai seduzir, ela não vai, né, instigar o outro, no caso. E ele também, o estuprador, a gente pode ver porque a gente vê, era um usuário de drogas, poderia estar sob efeito. Então, tipo, são vários leques que a gente pode começar a analisar. Isso. Não foi dito que o pai dela era usuário de drogas, apenas traficante. Eu acredito que ele fosse um manipulador. Pode ser. Nós escolhemos esse filme justamente por ele ter sido produzido por alunos de ensino médio, como vocês. E a gente tem proposta, né, de produção também, a partir de agora, né? A gente vai promover a gincana, onde a gente tem a proposta de produção audiovisual. O filme documentário, ele é um olhar, né? Alguém colocou um olhar sobre essa situação. A gente vê que são feitas perguntas ali, de certa forma, orientando, né, as entrevistas, mas ele é um recorte sobre a realidade deles, né, dos moradores de rua, e a gente, embora ele seja bem pesado, né, nós consideramos que pela forma como ele foi produzido, que seria importante trazer para vocês, certo? E lembrar também, né, gente, que pedir ajuda não demonstra uma fraqueza, é coragem, porque se a gente precisa, tem alguém que pode nos ajudar. Então, tipo, mediante qualquer dificuldade, a gente pode procurar alguém, ou um amigo, ou um parente, que a gente se sinta confortável para falar, né, sobre o assunto. Tem essa questão de vulnerabilidade, tu vê tudo o que aconteceu com ela, e tem mulheres que também sofrem, tem muitas que sofrem por isso, e acaba indo em vários destinos, e tu vê então que isso ocorre por uma vulnerabilidade, mas não por apenas uma pobreza ou por falta de moradia, né? Tem vários motivos que podem te levar na rua, além de tu não ter um recurso financeiro ou não ter um lugar onde tu morar. Assim, do meu ponto de vista. Pois é, e aí a Jenny, que na nossa integrante, ela levantou um questionamento durante a nossa reunião também, que será que a única opção deles era ir para a rua? Eles não tinham outra saída a não ser ir para a rua? Foi o que ela levantou para nós aqui também, para trazer para o debate com vocês. E aí? E ainda mais é muito difícil, depois que a pessoa está na rua, ela conseguir a moradia de volta, se ela já não tem tantos recursos. Tem vários serviços de reinclusão social, das pessoas que já estão na rua, para tentar reincluir ela à sociedade. Eu não lembro direito, mas eu já ouvi falar que tem vários serviços que tentam reincluir os moradores de rua à sociedade. Serviços sociais, né? Sim. O que a Diane levantou são questões de escolhas. Será que às vezes a pessoa tem escolha? Ela escolheu ir para a rua ou não, né? A circunstância levou. E a gente conversou bastante também sobre oportunidades. Será que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades? Né? A Diane, que é a nossa intérprete também, né? Hoje ela ia estar trabalhando. A Bibiana está aqui, que é a outra intérprete do campus. A Diane deixou uma pergunta para a gente fazer para vocês, né? Essa pergunta que o Giovanni fez é um questionamento para os alunos. Acho que o Giovanni pode repetir, vamos ver quem se habilita aí. Eu acho que depende da pessoa para pessoa. Porque quem é morador de rua não é como eu disse antes já, não é um perfil assim único que não muda
ou que se muda, muda pouco. Não, cada um tem sua história, cada um chegou lá de uma forma, tem vários ramos, várias formas para a pessoa chegar em... Isso acho que vale para tudo, né? Sim. Mais alguém? Eu vejo mais telinhas aqui. Miguel, Samira, Lauren, o Alan, o Gustavo, a Bibiana. Levanta a mão, vai, Bibiana. Vamos lá, estava ouvindo vocês e tudo, compreendo, assim, cada visão, né, porque a gente olha para um ponto de vista a partir do nosso, e cada um está numa situação, num lugar, numa cidade que nasceu, todas as situações são ímpares, né? Mas só para assim acrescentar no debate e tudo mais, de um tempo para cá, a nomenclatura das pessoas, né, que moram na rua, hoje em dia a gente fala pessoas em situação de rua, né? Porque é uma situação, ninguém consegue morar na rua, né? Ninguém consegue ter uma casa na rua. Então, a gente utiliza, hoje em dia, né, é mais utilizado essa nomenclatura, né? Até mesmo para nós, enquanto sociedade, né, repensar o quanto aquele sujeito, né, nós todos, nós, enquanto pessoas, né, precisamos do outro para existir, né? Tem alguns autores que trazem isso, né? O olhar do outro nos torna um sujeito. Sem o olhar do outro, a gente também fica aquém, né? A gente também, e agora no momento de pandemia, a gente sentiu muito isso, né? Quanto nós mulheres, principalmente, e os meninos, né, drags, que tinham o costume de se maquiar, de se arrumar, e a gente começou a perder essa vaidade, esse medo de sair para a rua sem maquiagem. Um abriguinho também dá para ir em qualquer lugar. Então, o quanto a gente se adaptou a essa comodidade, mas também porque todos se adaptaram a essa comodidade. Então, nós continuamos iguais, continuamos igual se comparando, igual se olhando, né? De outras formas, né? Porque às vezes, né? Hoje eu tô arrumadinha aqui, mas porque eu fui tomar vacina, é claro. Mas por vezes a gente coloca uma roupinha quando tá corrido, bota uma roupinha por cima e continua de pijama até poder dar um tempinho, um espaço que a gente consiga tomar um banho e se organizar no dia, né? Então, eu trago essas ideias para a gente pensar também o quanto nós, né, podemos fazer a diferença, pelo menos um pouco, na vida do outro, né? Ontem também teve o Criança Esperança, que também comentou muito sobre isso, em pessoas em situações de rua, que conseguiram, pelo olhar do outro, sair dessa situação, fazer estudar, fazer um curso técnico para poder dar um outro rumo para a vida, né? Então, o quanto a gente também é responsável por aquele que também está nessa situação, né? Penso eu enquanto sociedade, não que nós somos culpados disso, nada disso. Uma ideia só da gente se ver enquanto comunidade, né? E o quanto o afeto nos promove a mudança, né? A mudança do outro, a vontade que o outro seja tão bem quanto nós. E enfim, era essa ideia que eu queria trazer também, que o quanto o nosso olhar pode mudar a vida de alguém, né? O que eu percebo na Larissa é que, apesar, né, dessa triste história que ela viveu, ela não perdeu a doçura, não, né? Ela não é uma pessoa agressiva, ela não é uma pessoa com rancor, ela é uma pessoa que conseguiu, de certa forma, superar. E ainda, né, olhar para frente. E ela, a gente pode dizer que a música na vida dela foi um fator que ajudou também nela a não perder
essa doçura, porque a gente vê ali no final ela cantando, o vídeo se encerra com ela cantando. Então a gente percebe que ela colocou nos versos ali, na música, toda aquele anseio dela, que ela sente. Então ali a gente pode dizer que ali foi uma saída que ela arrumou também para... faltou a palavra. Isso também é uma escolha. Ela poderia se vitimizar, né? Ela escolheu não se vitimizar. Isso eu achei bem bacana. Bom, não sei se os meninos têm mais alguma coisa. Não? Atualmente tem, sem ser ir por esse lado de questão, tem essa questão sanitárias, ainda mais agora com pandemia, se a higiene já era um problema antes, agora então o problema se agrava bastante. E a questão da pandemia, do desemprego, também levou muita gente para a rua, né? Não sei, quem acompanha um pouco as mídias pode perceber isso muito claramente, é só olhar na rua como aumentou o número de gente que perdeu tudo, né? Bom, então tá, vou agradecer a contribuição, né, de todos. E a gente tem aqui agora, na sequência, o Rodrigo. Nós tínhamos convidado o professor Eliovandro. Ele avisou que ele teve um problema de deslocamento, ele está na estrada. Então, eu vou passar para o Rodrigo, que é o nosso diretor, nosso psicólogo. E o Rodrigo também vai trazer uma palavra, dando sequência, né, à nossa atividade. Boa noite, Rejane. Boa noite, nossos estudantes que estão aqui, nossos colegas. Muito bom tê-los e ouvi-los, mesmo que pela telinha, né? Nós já estamos um tanto quanto acostumados a isso, né? A primeira vez que nós vimos esse documentário, a versão abreviada desse documentário, até nós havíamos comentado as questões para debate são inúmeras, né? Ele é muito rico em situações para que nós possamos abordar, e o Guilherme e o Giovanni estão conduzindo muito bem essa rodada de debates aqui conosco, parabenizá-los, né? Tanto pela escolha do documentário, quanto pela condução da atividade. Que nós temos agora na sequência é uma provocação, né? E eu começo essa provocação até mesmo pela fala da Larissa, que é aquela menina que cantou ali no final. Ela coloca que o sonho da vida dela, ou seja, pode-se falar o projeto de vida, né? Um dos projetos de vida é ser cantora. Ela coloca também a ideia de abrir uma ONG, né? E ela coloca como projeto de vida reconstruir sonhos, né? Então, talvez até isto, ela ter este projeto, ou esses projetos de vida, seja um fator protetor para ela. Faça com que ela acredite que continuar, apesar de todo aquele histórico de abuso, de drogadição, seja possível. E esse conceito que eu gostaria de brevemente colocar para vocês, para que nós possamos fazer uma reflexão, né? E talvez nos próximos encontros continuar de alguma forma o debate, né? O termo projeto de vida, e independente da idade, né, que nós estejamos, quando a gente fala nisso, a gente nos mobiliza, no mínimo, né? Porque quando a gente fala em projeto de vida, automaticamente a gente fica mais ansioso, né? A gente se desafia a pensar. E na adolescência, a ideia de começarmos a pensar um projeto de vida não é algo apenas desafiador, né, para todos nós, mas sim necessário. Tem um papel crucial para o nosso futuro em vários aspectos. Eu estou falando aqui na adolescência, mas vale para todas as épocas da nossa vida, mas eu quero focar na adolescência, né? E o projeto de vida não é apenas um sonho adolescente, né? Ele realmente existe, pode ser investigado, estimulado e construído em todos nós, né? E aqui a gente não está falando de nada que se detenha em questões de desejos imediatos, né? Quando a gente fala em projeto de vida, é aquilo que eu vou colocar como prioridades na minha vida. É algo muito mais amplo. Lá na década de 70, né? Nem eu era nascido ainda,
nasci na década de 80, no início ali, tínhamos um psicanalista alemão, o Erik Erikson, que através da sua teoria do desenvolvimento psicossocial já colocava que os adolescentes que conseguiam estabelecer projetos de vida conseguiam resolver de forma mais tranquila, mais bem-sucedida, as famosas crises da identidade da adolescência, né? E quem não tem crises de identidade aos 15, aos 16, aos 17, aos 18, aos 30, aos 40, aos 50, aos 80 anos, né? Continuamente nós estamos tendo as famosas crises de identidade, mas aquelas pessoas que tinham projetos de vida, conseguiram estabelecer prioridades, conseguiam se resolver melhor, né? O Erikson comprovava isso. Um outro tiozinho também muito famoso aí no meio da psicologia, da pedagogia também, o biólogo Jean Piaget, ele também assinalava a importância da gente ter um programa, o Piaget chamava um programa ou um plano de vida, né? E o Piaget colocava em especial para a formação da nossa personalidade. E hoje a gente utiliza de forma tão vaga a ideia de personalidade, né? Principalmente, eu brinco que o jogador de futebol, principalmente, né? Eles colocam que o time tem que ter personalidade. Às vezes nem sabe exatamente do que se trata esse conceito. Mas veja o quanto é importante, né? A personalidade é algo que nos define do mundo, né? São todos aqueles padrões organizados de comportamento, de atitude, que nos tornam uma pessoa única. Algumas com padrão ou com traços mais ansiosos, outros mais extrovertidos, outras mais detalhistas, né? E o Piaget ainda traz uma ideia bem central sobre projeto de vida, que é a ideia de valor, né? Ou de valores. E aqui um questionamento para nós. O Piaget colocava o que realmente importa na vida de cada um de nós. Qual é a nossa razão de ser, de existir? Isso parece um papo um tanto quanto filosófico, mas não, é um papo muito real, um papo muito do nosso dia a dia. O que dá sentido para as nossas vidas aqui nesse planeta? E até mesmo o Piaget, ele colocava a título de reflexão, né? Nós pudéssemos fazer um exercício, colocar num formato de escala, quais são os principais valores de nossas vidas. E a partir desses valores, aí sim, nós começarmos a construir os nossos planos, os nossos projetos de vida, né? E o projeto de vida não está relacionado apenas a uma agenda, a um planejamento técnico, não, é algo muito maior, né? E nesse sentido, inúmeros estudos, eles têm nos apontado que quem consegue, e aqui adolescentes, falando principalmente para adolescentes, mas em qualquer idade, quem consegue projetar-se ou pensar em si no futuro, isso traz inúmeros benefícios para a pessoa que consegue fazer isso, né? Inúmeros estudos começam a colocar que as pessoas que conseguem projetar-se para o futuro, né, elas são mais realizadas pessoal e profissionalmente. As pessoas que conseguem projetar-se para o futuro, elas têm maior resiliência nos momentos difíceis. O que é resiliência? É aquela capacidade da gente enfrentar um problema na vida da gente, superar esse problema e sair fortalecido dele. Talvez a Larissa, talvez não, certamente a Larissa, a menina cantora do filme, tem uma capacidade de resiliência muito, muito alta, né? E os estudos sobre projetos de vida têm mostrado isso na prática, né? Que aqueles jovens que conseguem ter projetos de vida claros, né? Isso acaba sendo um fator protetor, ou seja, os protege contra comportamentos autodestrutivos, os protege ou os mantém afastado do uso de drogas lícitas ou ilícitas. Isso não é o Rodrigo que está dizendo, né? Isso são artigos, são pesquisas que são publicados, que aqui não cabe a gente colocar dados técnicos, mas sim a gente fomentar essa discussão. E tem um estudo interessante agora de 2019, de alguns pesquisadores da PUC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles fizeram vários estudos de caso com vários adolescentes, né? E eles pediam para o adolescente, naturalmente, colocar quais eram os projetos de vida deles. E até para finalizar essa minha primeira parte aqui, eu fiz alguns recortes do que esses adolescentes colocaram, até para mostrar para vocês que o projeto de vida não é algo tão abstrato, né? Pelo contrário, a gente muitas vezes pensa de forma aleatória, mas a gente não, muitas vezes, para pensar sobre,
né? Eles trazem, por exemplo, os pesquisadores usam nomes fictícios, eles trazem a Natália, primeiro estudo de caso, uma menina que tinha 14 anos, residia com seus avós, seus pais e seus 3 irmãos. Ela é a filha mais velha. Natália mencionou 4 projetos de vida. Veja só, aos 14 anos. 3 referem-se à carreira. Ter um emprego bom, ela mencionou, estudar e fazer faculdade. E um outro projeto de vida refere-se a bens materiais, ou seja, ter uma casa, né? E aí a Natália, ela considera o estudo mais importante. E aí abre aspas para a fala da Natália. Acho que o estudo, com certeza, é o mais importante entre tudo. Porque o estudo que vai avançar para tu ter trabalho para a faculdade. Segundo ela, o trabalho seria o projeto menos importante. A faculdade é mais importante, diz a Natália, que o trabalho. Porque se tu fizer a faculdade, tu vai estar garantido em ter um emprego. Visão da Natália. Fecha aspas. Vamos lá para a visão da Cecília. Também de 14 anos, residia com a mãe e com 2 irmãos mais novos. Adolescente, mencionou de forma espontânea 3 projetos de vida. Primeiro, ter uma profissão, ter uma carreira. Segundo, ter uma casa boa, né? E o terceiro, saúde para si e para a família. Os 3 projetos de vida da Cecília. A Cecília escolheu o projeto relativo à saúde como o mais importante. E aqui as palavras da Cecília. Porque para poder trabalhar, para poder ter casa boa, tu tem que ter saúde. Senão, não tem nenhum dos 2. Quanto ao projeto menos importante, a Cecília elencou ter uma casa boa. E a Cecília explica, né? Nas palavras dela, é alguma coisa que a gente pode, sei lá, conseguir depois. Mas a saúde e o trabalho a gente precisa ter primeiro para poder atingir a coisa boa. E por último, eu trago aqui para vocês o caso do Nicolas. Nicolas tinha 16 anos na época do estudo, em 2019, morava com os pais e com seus 4 irmãos, sendo o segundo mais velho. E o Nicolas citou 5 projetos de vida, aos 16 anos. Primeiro, trabalhar e fazer faculdade, ambos relacionados à carreira. Segundo, ter uma casa. E aqui ele segue também no terceiro, ser responsável e ter uma banda. Para ele, o mais importante, para o Nicolas, né, é a responsabilidade. Porque ele coloca, se ele não tiver isso, eu não vou ter nada. O projeto de ter uma banda, coloca o Nicolas, foi considerado o menos importante. E aí ele coloca nas palavras dele, porque uma hora tu tá com vontade, outra hora não. Quando tu tá naquela coisa de descobrir, quando tu tá naquela fase de querer descobrir coisas novas, fazer coisas novas. Então, eu achei interessante trazer esses 3 exemplos práticos sobre adolescentes que espontaneamente colocaram numa pesquisa os seus projetos de vida de forma muito geral, para que a gente comece a despertar isso na gente, né? E claro que traçar planos, programas ou projetos de vida, quando eu era adolescente, era muito menos complexo do que agora, né? Porque agora, isso vocês certamente podem falar muito melhor do que eu, a multiplicidade de possibilidades, né? E a dificuldade de fazer escolhas, ela aumentou, porque o mundo está na palma das nossas mãos. Isso, em vez de facilitar inúmeras decisões, acabou tornando essas decisões um pouco mais difíceis, né? Difíceis, mas necessárias, né? E tão necessárias que aqui eu fiz o recorte para as nossas vidas, mas se a gente pegar daqueles moradores de rua, possivelmente o que os mantém, aqueles que ainda estão, né, com saúde, tentando viver, é justamente a possibilidade de ter uma perspectiva de ter algum tipo de projeto na sua vida, né? Então é um debate extremamente importante e necessário que esse documentário traz, mas que se nós formos fazer uma autoavaliação, a gente pode ver que na nossa vida esse debate ele tá muito presente, a gente não percebe, certo, gente? Só para dar uma provocadinha em vocês com esse tema, né? Para lançar alguns conceitos, espero ter colaborado com o momento e novamente parabenizar
toda a organização do projeto, os estudantes que estão aqui, o Guilherme e o Giovanni, pela escolha do tema e pela condução do debate. Certo? Rejane, passo a bola para ti. Muito bom. Muito obrigada. Alguém gostaria de falar antes de eu falar? Eu acho fantástico, assim, quando a pessoa fala com propriedade, né, e nos traz muito claro o que acontece. E aí eu posso falar por mim, né? A adolescência, as adolescências, que é o nosso tema este ano do projeto, tem muita complexidade. Ser adolescente é complexo, né? E isso eu vou falar por mim. Eu lembro muito bem, eu me lembro muito de como eu sofria, né? A gente sofre de muitas formas e por muitas coisas. E é nesse momento, porque a adolescência vai até 18 anos, né? Nesse momento que a gente tem que escolher, a gente tem que decidir muita coisa, que reflete depois, né, nos nossos outros projetos futuros. Então, eu acho que é muito, assim, muito importante essa fala do Rodrigo, muito importante, né, as colocações dos meninos, o filme. Na verdade, a nossa intenção é semear, né, colocar uma sementinha na cabeça de vocês e na nossa também, porque a gente ainda tem planos, eu ainda tenho, para que a gente pense sobre, né? Vamos pensar sobre. Existe um futuro na nossa frente, existe um caminho, existem encruzilhadas, né? Momentos que a gente vai ter que decidir por onde ir. E se a gente tiver isso claro na nossa mente, tiver um suporte, um apoio, uma orientação, uma estrutura boa de família, que ali, né? A Larissa, ela deixa claro que ela não teve essa estrutura, mas a gente pode ter. As coisas podem ser mais tranquilas e menos dolorosas e menos penosas no futuro, né? Fazer escolhas num momento da adolescência que é bem difícil, né? Às vezes a gente pode não fazer exatamente o que a gente gostaria, mas, né, a gente tem que fazer. Se a gente fizer isso de uma maneira mais tranquila, vai nos trazer menos dores. A Raquel levantou a mão, pode falar. Boa noite, pessoal. É muito bom para mim participar dessa conversa com vocês. E eu penso assim, eu sou uma pessoa um pouco diferente, porque eu acho que a adolescência, sim, tem a idade, mas eu sinto que eu tenho essas dúvidas até hoje. Eu acho que faz parte do ser humano a gente sempre evoluir. E a coisa mais brilhante que eu descobri foi que a gente conversa com as pessoas e a gente descobre mundos diferentes e a gente amplia o nosso horizonte. Não é só, claro, ler livros também. Eu recomendo, se não pode conversar com ninguém, vai ler um livro, vai ver um filme bom. Mas, assim, conversar com as pessoas. E eu acho que nunca é tarde. Se tu decide, eu vou fazer tal curso, aí eu fiz tal curso, não gostei, faz outro curso, não tem idade para nada. E eu acho que a adolescência é brilhante porque vocês estão tendo essa oportunidade que a gente, quando era adolescente, não teve tanto. E eu fico bem feliz, assim, que vocês estão participando e podem dar a opinião de vocês, porque aqui não é um lugar de julgamento, aqui a gente está para aprender e tanto vocês aprendem com a gente aprende com vocês. E isso, para mim, é fantástico, assim, estou encantada. Vai, Giovanni. Raquel, esse ponto que tu levantou, se tu não gostar, continuar, aconteceu comigo. Eu fiz o ensino médio no IFE, me formei, tá, foi muito bom, e escolhi uma faculdade. Fiz um semestre dela, que foi a faculdade de letras, né? E não me adaptei, não consegui gostar do curso e decidi trancar, porque eu disse assim, é muito incrível. Eu nunca tive uma base como estudar, como estudar, não. Escolher uma profissão nunca foi conversado comigo. Então, tipo, eu terminei o ensino médio, praticamente eu digo que caiu de paraquedas no meu colo. Nossa, eu já tenho que escolher o que eu quero ser pro resto da vida.
E, tipo, aí a gente não precisa ser tudo imediato, a gente pode escolher, pensar, a gente tem uma vida toda, a gente tem que escolher uma coisa que a gente goste, algo que sinta prazer de fazer, e foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um semestre e não consegui, né? Agora eu estou estudando de novo e vou tentar fazer a faculdade que eu sempre quis, né? Que eu sempre foi o meu sonho, que foi a minha faculdade. Então, tipo, mesmo que não tenha dado de primeira, a gente luta até conseguir, né? Então, tipo, nunca desistir dos seus sonhos. Voltamos ao filme, num trechinho que ela fala, né? Ela fala em construir sonhos. Eu achei, assim, vindo dela, uma fala muito poderosa, né? Não desistir de construir sonhos. Pode falar, Raquel. Pessoal, eu coloquei a lista de presença ali, só para quebrar um pouco o ritmo, mas podem comentar se vocês sentirem vontade, tá? Tá aberto para vocês. Isso? Mais alguém gostaria de falar? Eu acho essa fala, esse tema tão importante, sabe? Que eu acho que a gente, ouvindo o Rodrigo falar, eu acho que a gente deveria expandir, né? Expandir essa fala de alguma maneira. Talvez o ano que vem, quando a gente volte presencial, né? Fazer alguns encontros, porque à distância a gente tem uma sensação de fragmentação, né? Eu tenho, pelo menos, né? Parece que a gente faz, mas não alcança muito. E trabalhando ali no IFE já esse tempo que eu estou, e conversando, atendendo as pessoas, os alunos, né? A gente pode ver um pouquinho das angústias de cada um, dos contextos familiares, né? E isso é fundamental. Eu tenho filho adolescente ainda, né? E eu vejo, assim, como esse momento é difícil. Tipo, o que eu vou ser no futuro? Ontem eu participei de uma reunião e uma pessoa falou isso. Sempre existe essa fala, o que você vai ser quando crescer? Com as nossas crianças, né? E ela chegou no momento adulto e ela participou de uma formação e a pessoa perguntou assim, o que você quer ser quando você envelhecer? E ela disse que entrou em crise, porque ela nunca tinha pensado em envelhecer, né? A gente é adulto, parece que, já me formei, já fiz um concurso, já criei meus filhos, né? Mas a gente vai envelhecer, e a gente também tem que ter um projeto para isso. Fala, Bibiana. Não, primeiro, agradecer, né, o Rodrigo, que contribuiu, assim, muito, até para nós pensarmos, né, o futuro da gente agora, né, todos estamos em casa, né, e às vezes dá aquela angústia, agonia no meio da tarde, numa manhã, né, um horário vago, então fazer os planos é realmente de suma importância. E parabenizar também, Giovanni, né, a coragem nessa idade, assim, de entender que não é uma questão de dar erro, não, é uma questão de resiliência também, isso também é muito, muito importante para a gente, né, e eu olhando o videozinho, né, eu esqueci de falar, o quanto para mim me chamou muito a atenção a diferença, né, dele e dela, a forma que olharam para o futuro e os planos, né, e como a gente pode ver também o que a arte e a cultura faz, né, na Larissa. Então, também, trazendo já o projeto junto disso, é trazer a ideia de que se tu sonhar também, né, nas artes, buscar, é possível, né? Ela buscou, talvez, a resiliência, né, dela aonde ela tem mais facilidade, né, ou onde ela tem a dom, que é na música, né? Mas também tem gente, como alguns alunos aqui podem estar participando, que tem o dom das artes cênicas, que tem o dom
da arte costura, enfim, né, quantas coisas que tem no cinema também, né, que a gente pode pensar, a questão da música, de um filme, o roteiro, quem tem uma boa escrita, então, tudo isso é arte, né, e o quanto ela nos move, o quanto ela também nos dá um olhar para o futuro, e eu acho que a arte realmente fez a diferença na Larissa. Muito bom. Para quem não sabe, né, o nosso objetivo com o projeto de cinema é promover uma formação também estética, né, é melhorar nossos afetos, nossa sensibilidade, olhar o outro e compreender, né. Então, eu acredito que a gente está, de certa forma, alcançando o nosso objetivo. Bom, são 19 horas, a Raquel colocou aqui o link, é bem importante que vocês preencham, né, a gente fez um link de presença e de feedback, porque para nós é importante a gente ouvir a opinião de vocês. E na sequência, a nossa programação encerrando, né, o Cine Debate, a gente sempre procura respeitar, a gente vai sempre respeitar o horário, né, das 18 às 19, não sei se alguém tem algum compromisso, acho que o Rodrigo me parece que tinha. E aí, muito obrigada, né, gratidão, fique à vontade se tu precisar sair. Eu vou convidar a Kátia, porque a gente tem um outro momento agora, que a Catiele vai apresentar para nós. Kátia, é contigo. Gente, eu queria pedir para todo mundo responder lá o questionário, que só uma pessoa respondeu. Isso, a gente tem uma certificação que isso conta para vocês, né, como atividade complementar, mas a certificação só pode ser dada a partir do preenchimento da lista de presença.